Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didático falando. Esse é mais um vídeo com aqueles análises de grandes obras literárias que caem no vestibular. Hoje a obra escolhida é uma muito especial de Carlos Drummond de Andrade, Antologia Poética, que inclusive já foi obra obrigatória de vestibular. Então você já sabe, né? Papel e caneta na mão que você vai sair daqui preparadíssimo para responder qualquer questão sobre o assunto. Combinado? Vem pra aula! Para ficar organizado isso daqui, para você sair da minha aula preparado, a gente vai dividir essa aula em 3 partes. Olha só. Primeira parte eu vou falar ali sobre aspectos da literatura, né? Qual que é o tempo, qual que é o foco narrativo, qual que é o estilo de época, qual que é o local, ok? Então, primeiro essas informações mais técnicas que a sua professora vai pedir, que vai ter questão lá pedindo isso, combinado? Segunda parte da nossa aula vai vir com o enredo, a história, afinal de contas, antologia poética. O que ele fala? São versos que não obedecem a uma temática, não obedecem a uma linearidade de tempo, uma linha do tempo, né? Ou obedecem, tá? Então, da segunda parte da aula, a gente vai para essa questão da temática, do enredo, da historinha desse livro. E por último, como que você pode abordar aí na sua redação até nisso, exatamente. Será que ele trata de desigualdade social, de educação, de sustentabilidade, de saúde? Então é assim que a gente vai separar a nossa aula, nessas 3 partes, combinado? Fica mais fácil de você entender, fica mais fácil de você ir construindo o raciocínio comigo e você vai anotando aí os pontos mais importantes. Bom, para começar, vamos lá para aqueles nossos aspectos literários. Anote aí por gentileza, tá, pessoal? Antologia poética, o que quer dizer antologia, né? É uma seleção, é um juntamento. Você juntou, você selecionou alguns poemas, isso aí. Essa é uma das últimas obras de Carlos Drummond de Andrade antes dele falecer, tá? Então imagine que ele pegou tudo que ele tinha produzido e ele organizou isso como uma linha do tempo. Então, quando a gente fala de antologia poética, na realidade a gente está falando de uma seleção de vários poemas, tá? Foi publicado em 1962. Vão ter alguns poemas que estão em primeira pessoa e alguns estarão em terceira pessoa. Então vai variar o foco narrativo, mas a maioria eu garanto para você que é em terceira pessoa. Bom, o local, o espaço, né, dessa história, onde que ela se passa, é em Itabira. Itabira, afinal de contas, ela é a terra natal de Carlos Drummond de Andrade. Isso, ele é mineiro, né, e ele nasceu no interior de Itabira, uma cidade bem pequenininha, tá? E por último, não menos importante, qual que é o tempo, né, olha só, imagine que essa obra foi publicada em 1962, já foi uma das últimas obras de Carlos Drummond de Andrade, tá? E ele faz, pessoal, uma linha do tempo acerca da sua vida. Então, esses poemas vão falar de mais ou menos ali um período de 50 anos, exatamente. A gente vai começar mais ou menos ali entendendo alguns poemas dentro da infância e vai terminar lá, já na vida idosa, tá? Bom, então essa daqui é a parte onde a gente fala sobre os aspectos literários. Agora vem comigo pro enredo, qual que é a historinha? Bom, entenda aí que essa obra ela é dividida em 9 capítulos e é como se cada capítulo ele fosse uma parte da vida do Carlos Drummond. Exatamente. Ele faz uma linha do tempo, como eu te falei, né? Ele vai pegando áreas da vida dele, o nascimento, a relação com os amigos, a relação com o amor, a vida idosa. Ele vai pegando várias áreas temáticas da vida dele e vai colocando isso como capítulos em ordem. É como se ele quisesse montar ali como se alguns poemas representassem o ciclo da vida dele. Fechado? Eu vou falar para você o título de cada capítulo, como se fosse cada tema da vida dele, e nós leremos juntos alguma parte de um poema para a gente entender o que esse poema tem a ver com essa temática. Combinado assim? Já que a gente está falando de antologia poética, né, de poema, a nossa análise aqui ela tem que ser sobre leitura de poemas. Sabe quando a sua professora coloca uma questão lá, ela coloca um poema e pede para você interpretar? Ela pede para você analisar aquele poema, compreender do texto algumas informações básicas. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai interpretar esse poema, a gente vai analisá-lo, a gente vai encaixar ele nesse ciclo da vida do Carlos Drummond de Andrade. Combinado? Bom, o primeiro capítulo, o título dele é
o indivíduo nasce. É isso aí. O indivíduo nasce, o que ele está querendo falar, pessoal, ali? A primeira etapa da vida, né? Quando o indivíduo ele vem a esse mundo, o nascimento dele. E vem aqui ler comigo um trecho desse poema para a gente entender qual que é a análise do Carlos Drummond de Andrade em relação ao nascimento de um indivíduo. Olha só. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. O que é isso? O que é ser gaúcho na vida? Vai ser alguém na vida, vai caminhar, vai construir sua trajetória, vai construir o que você tiver, sabe? Esse gaúcho aqui é um termo lá do interior dele de Itabira, tá? Maria. O segundo capítulo tem como título Contexto Cultural, é isso aí, o título é Terra Natal. O que ele está querendo falar aqui? Que depois que o indivíduo nasce, ele vai se construir a sua personalidade, o seu comportamento, as suas atitudes dentro desse meio, dentro desse espaço, dentro dessa terra natal e com essas pessoas com quem ele vai se relacionar. Então vem ler comigo aqui também. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que a vida é porosidade e comunicação. Você percebe aqui que ele faz uma análise de Itabira, a terra que ele nasceu, mas também faz uma metáfora. O que Itabira tem que, comparado com ele, né, que cria uma semelhança? Eles dois são de ferro, eles dois são fortes. Pegou aqui a ideia? Então aqui ele está se construindo na vida de forma forte, tá? Terceiro capítulo que se chama A Família, isso aí. Agora entenda um momento aqui comigo. O indivíduo nasce, ele tem sua relação social, são os amigos, é a vizinhança, e ele também tem uma relação doméstica, né? Ele vai ter ali uma família, então agora ele vai dizer como é que foi a construção dele com esse relacionamento com a família. Vamos lá. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, ele foi um dos heróis, né, uma saga de herói aí, e ele está querendo dizer que essa família dele ajudou ele a se construir como um herói. Afinal, a história dele é mais bonita ainda que a de Robinson Crusoe. Você percebe aqui um carinho, uma relação afetuosa com a família? É exatamente esse o Carlos Drummond que vai se construindo aos poucos, tá? Agora eu vou pro capítulo 4, que se chama Amigos. Vem ler comigo aqui outro poema para a gente entender qual que é a análise dele na relação social que ele constrói com essas amizades, tá? Vamos lá. Debruço-me em teus poemas, e nele percebo as ilhas em que nem tu nem nós habitamos, ou jamais habitaremos. E nessas ilhas me banho. Essas ilhas, pessoal, são os grupos de amigos. Entende aqui? Afinal de contas, a gente tem algumas ilhas, né? A gente tem amigos da rua, a gente tem amigos da escola, a gente tem amigos da natação, a gente tem amigos da academia, a gente tem aqueles amigos que a gente faz quando vai visitar um primo, uma prima, ou quando a gente vai passar as férias na casa da avó. Então, tudo isso para ele são ilhas, tá? São grupos que ele vai criando ao longo do tempo. Num sol que não é dos trópicos, numa água que não é das fontes, mas que ambos refletem a imagem de um mundo amoroso e patético. Percebe que ele está visitando alguns espaços, né? E ele está ali num dia ensolarado, ele bebe uma água, não é das melhores, tá? Mas é algo muito carinhoso. Então, digamos assim que cada ilha não é uma ilha perfeita, mas ele consegue construir ali relações bastante amorosas, ok? Agora eu vou pro 5, tá? O 5, ele já vai falando de uma realidade que circunda ele. Então, perceba que primeiro ele falou da família, depois ele falou do grupo de amigos. Agora ele já vai falar de um geral, ou seja, quando as nossas impressões da família e dos amigos vai colaborando para que a gente construa a nossa mentalidade, né? Afinal de contas, nós somos produtos de nosso meio, né? Então, como que essa realidade que circunda ele, que está ao redor dele, colabora para a construção da personalidade dele? Vem comigo. O poeta municipal discute com o poeta estadual. Qual deles é capaz de bater o poeta federal? Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. O que ele está querendo falar aqui?
que existem alguns outros profissionais, assim como ele, escritores, né, ou poetas, e que cada poeta, digamos que ele atinge um nível. Quando ele fala atingir essa escala estadual, federal, ele está querendo dizer que esse poeta, ele dispersa, ele espalha a mensagem dele. Tem poetas que são estaduais, que ele consegue espalhar a mensagem apenas ali, pelo município, numa região menor. Tem poetas que são federais, que ele consegue espalhar a ideia dele pelo Brasil inteiro, pela nação inteira. E tem poetas que são estaduais. É aquele que fica no meio termo, ele não é nem tão grande quanto o federal, mas nem tão pequenininho quanto o municipal. Você entendeu aqui? Ele fala, olha, há diversos tipos de profissionais na minha área. E realmente é isso, né? Quando a gente se engendra aí dentro de uma profissão, quando a gente caminha dentro de uma profissão, a gente percebe que tem profissionais bem gabaritados, tem profissionais medianamente gabaritados e tem profissionais que são, digamos assim, tem uma formação bastante escassa, tá? Bastante falha. E é isso que ele vem mostrar pra gente. Agora eu vou para o capítulo 6, que é quando ele fala da sua relação com o amor, essa relação amorosa que ele foi descobrindo aos poucos, tá? Vamos lá. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Olha só, ele tem apenas 2 mãos, ele consegue tocar sentimentos apenas com essa mão, mas o coração, não há limite para o que o coração dele sente. O Carlos Drummond de Andrade, pessoal, ao longo das obras dele, teve um momento que ele tem ali produções mais frias, mais calculistas, mas tinha momentos que ele tem produções, textos, né, bastante humanos, bastante emotivos, entende? E é isso que ele quer falar aqui. O sentimento do mundo não cabe no coração dele. Agora eu vou para o capítulo 7, que é quando ele faz a sua relação com a escrita, mais precisamente com a poesia, né? Porque afinal de contas aqui a gente está focando dentro de um livro que são só poemas. E como que dentro de cada poema ele coloca um pouco da sua história, da sua narrativa. Ele conta histórias, tá? Preste atenção nisso aqui. Ele conta histórias, só que ele conta histórias com rimas, com versos, com quartetos, tercetos, com estrofes. Ele não conta histórias com parágrafos, ele conta histórias com estrofes, ok? Vem aqui agora para o capítulo 7, quando o título é Poesia Contemplada. Vamos analisar um dos versos dele, tá? Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Pessoal, o que ele está querendo passar aqui, né? Quando ele fala que não faça versos sobre acontecimentos, olha, não pega esse cotidiano, esse conjunto de acontecimento, de fatos de um dia a dia, não faz poesia sobre isso não. Isso daí são simples e meramente fatos cotidianos. Não merecem ser poesia. Digamos que assim, eles são muito robotizados, são muito automatizados para a gente transformar em algo que transcende, em algo tão especial assim, para a gente transformar em algo que foge da poesia. Você percebe aqui que ele está valorizando a poesia. Aqui, pessoal, ele está num período bastante sentimental, tá bom? Agora eu vou para o capítulo 8, 1, 2 argolinhas. Nesse período aqui, ele já está falando bastante como que a sua visão do mundo ela vai se embrutecendo, exatamente. Como é algumas fases da vida, sabe algum senhor ou uma senhora de idade que você está conversando com ele e você percebe assim que a pessoa ela já não está mais animosa com a vida, que ela foi perdendo aquele brilho no olhar, que talvez ela foi ficando mais cansada. Percebe aqui? É mais ou menos isso que ele quer falar. Vem comigo, ó. Entre uvas meio verdes, meu amor, não me atormentes. Certo ácidos adoçam a boca murcha dos velhos. E quando os dentes não mordem e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro, o amor subiu na árvore, em vez de se estrepar, pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo o sangue que escorre do corpo andrógeno.
Essa ferida, meu bem, às vezes não será nunca, às vezes será amanhã. Você percebe que ele fala de alguém que está doente, de um dente que já não morde, digamos que a vida, né, o corpo vai enfraquecendo e que o que dá vida para esse corpo é o amor. Mas às vezes esse amor, ele pode estar machucado, ele pode sarar ou ele pode nunca mais sarar. Você percebe aqui que ele está contando diversas questões sobre essa vida idosa, sobre a relação, né, que essa vida idosa tem com esse amor que dá esperança, que pode ser tanto algo que, digamos assim, tem uma ferida aberta, então algo que se curou, tá bom? E o último, a gente vai para a tentativa de exploração de estar no mundo, ou seja, pessoal, aqui ele já está na última fase da vida, aqui ele está bem melancólico, ele está bem saudoso, ele está bem, digamos assim, desanimado com a vida, sabe? Já lá no finalzinho, vem comigo, ó. No céu também há uma hora melancólica, hora difícil, em que a dúvida penetra as almas. Por que fiz o mundo? Deus se pergunta e se responde, não sei. Você percebe aqui que ele busca uma resposta na espiritualidade, ele busca um diálogo com Deus, ele busca um sentido da vida e ele já não encontra, né? É como se ele falasse que essa hora melancólica, que obviamente é a hora, né, do falecimento, de um indivíduo morrer, de um indivíduo falecer, ele fala que nessa hora já não tem mais respostas, que todas as perguntas até Deus não consegue mais responder. Você percebe aqui uma questão melancólica, uma questão triste dentro do final? É exatamente isso que a gente vai construindo essa linha do tempo dentro do livro dele, tá? Você percebeu que começou lá no nascimento, veio da relação dele com a família, a relação com os amigos, a relação com o amor, como que ele foi construindo a sua personalidade dentro desse ambiente, a relação com a poesia, com o trabalho, a relação que ele foi se construindo com ele mesmo e por último chega aí no final da vida. Ou seja, essa obra ela tem uma linha do tempo, anote isso daí, tá? E esse é o mais interessante. Ele foi, digamos assim, escolhendo, observando e juntando alguns poemas dele ao longo da vida. E foram poemas assim escolhidos a dedos. Por isso que a antologia poética é uma obra tão importante para você utilizar na redação. Bom, se a obra fez sentido para você, mas você ainda não entende em que tema de redação você pode encaixar, se liga só no que eu vou te falar. Você percebe que dentro da obra dele tem bastante angústia, tem bastante busca de sentido da vida, tem desilusão, tem uma certa amorosidade, afetuosidade. Então, digamos assim, que tem todas as fases da vida. Ótima sugestão para quando a sua redação vem com algum tema bastante abstrato. Sabe aquelas questões bastante filosóficas que inclusive a FUVEST, né, a Universidade de São Paulo, ela adora trabalhar isso dentro da redação dela, sabe? Algumas questões de ser ou não ser, do indivíduo se relacionar consigo mesmo, da consciência desse indivíduo, das angústias, da busca por encontrar a sua personalidade. É exatamente isso que ele está falando, são essas questões mais filosóficas, entende aqui? E claro, por ser Carlos Drummond de Andrade, você já tem aí nota máxima, porque afinal de contas ele é um dos poetas mais tradicionais, né? Carlos Drummond de Andrade, ele é conhecido, digamos, como o primeiro modernista. O que é isso? É o poeta que inaugurou o estilo de época da literatura moderna. Lembrou aí de Semana da Arte Moderna? Exatamente, ele é o precursor, ele é o vanguardista, ele é o cara que chegou e iniciou esse processo literário. Fez sentido aí para você? Sim. Bom, pessoal, promessa cumprida, conteúdo entregue, resumão perfeito aí com ordem linear e ainda com a nossa análise no final. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que também está precisando dar o up aí nas notas, melhorar o rendimento nas notas ou que vai fazer uma prova sobre o livro. E claro, se você teve algum insight durante a aula, comenta aqui. Vou adorar te conhecer, vou adorar conhecer a sua opinião, vou adorar conhecer seu comentário. Enriquece aqui pra gente a sua análise, porque daí cada um vai compartilhando sua ideia e tenho certeza que isso ajuda vocês aí, digamos, a organizar e construir o raciocínio sobre a obra, tá bom? Pessoal, agora sim, muito obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.